Nossa equipe de repórteres do Cidadão Repórter tem o prazer de receber hoje a Vera Bifulco, que é psico-oncologista, antes de mais nada é também nossa amiga, mestre em ciências pela Unifesp e que atua em equipes de cuidados paliativos no Instituto do Câncer, Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho. É também organizadora do livro Câncer, uma visão multiprofissional, e também coautora de Cuidados Paliativos, Conversa sobre a Vida e a Morte na Saúde. E também no grupo de apoio de cuidadores de Alzheimer do Hospital 9 de Julho. E também, mais recentemente, coautora dessa terceira obra, organizadora da obra Cuidados Paliativos, um olhar sobre as práticas e as necessidades atuais. Muito bem-vinda, Vera. Imensamente obrigada pelo convite, estar entre amigos é uma honra muito grande, ter sido convidada me deixa muito feliz. Sem dúvida, a honra é nossa. A gente queria que você nos explicasse, inicialmente, o que faz uma psico-oncologista. Muito bem. Bom, para ser psico-oncologista, primeiro eu tenho que ter formação em psicologia e depois a psico-oncologia como uma especialidade. Então, a psico-oncologia seria uma interface entre a psicologia e a oncologia. E trabalha desde a prevenção, o momento do diagnóstico, as etapas do tratamento do paciente, mas também em campanhas, em estudos, na parte preventiva. Você pode explicar rapidamente para nós o que é, na prática, um cuidado paliativo? Sim. Cuidado paliativo é uma abordagem que visa melhorar a qualidade de vida do paciente e da família quando este está frente a uma doença que ameaça a continuidade da vida. O cuidado paliativo ele abrange um cuidado integral, onde não só o físico, o aspecto físico, né, que seriam as dores, os desconfortos físicos provocados pela doença ou pelo tratamento, mas também o aspecto social, psicossocial e o aspecto espiritual. Ou seja, nós cuidamos do paciente na sua integralidade. Com relação aos pacientes que têm essa situação de risco de continuidade de vida, a senhora poderia hoje concordar com a gente, você, eu vou te chamar de você, tudo bem? Você hoje concordaria com a gente de que estatisticamente o câncer seria altamente representativo? O cuidado paliativo, na verdade, ele começou com o câncer, né? Ele começou tratando pacientes com câncer, mas agora a abrangência é de todas as doenças, né? Por exemplo, eu trabalho com Alzheimer, eu também trabalho com Alzheimer, tenho um grupo de apoio a cuidadores de Alzheimer. A doença de Alzheimer é a doença em cuidados paliativos, doença neurológica em cuidados paliativos, que tem o maior tempo de duração. Então, por exemplo, eu posso ter um paciente com uma doença de Alzheimer num período muito curto, de 2, 3 anos, como se alongar a 13, 15 ou mais anos. E ele vai estar em cuidados paliativos. É uma doença que não tem cura para os dias atuais, né? Ou seja, se é uma doença incurável e que vai levar à morte, ao óbito, é uma doença em cuidados paliativos. Mas olha quanto tempo nós temos de doença, de cuidado. Agora, com relação especificamente ao câncer, você deve ter acompanhado muitos casos e a gente sabe que muitas vezes há casos até inexplicáveis de curas, às vezes até espontâneas. Isso realmente costuma ocorrer? Costuma. Eu acho um pouco delicado falar, porque o câncer é uma doença multifatorial. O câncer não existe um tipo de câncer, né? Existem 3.000 tipos de câncer. O câncer é uma doença multifatorial. Então,
lógico que esse paciente, ele vai ser cuidado fisicamente, ele vai ser cuidado no seu emocional, porque todo diagnóstico de câncer, ele produz o momento do diagnóstico é um momento mais crucial, né? O câncer ainda está ligado muito a uma doença que produz sofrimento, mutilação e morte. Então ele provoca um abalo emocional. E tem o lado da espiritualidade. Então eu acho que se a gente conseguir trabalhar todos esses lados, a gente pode conseguir. Existem casos de cura, porque, lógico, o câncer é uma doença curável agora. Você, evidentemente, no seu dia a dia, trabalha com pacientes, muitas vezes em estados graves, em casos de pacientes terminais, inclusive. Isso tudo não afeta o seu cotidiano, a sua vida particular? Como você faz para se blindar se isso ocorre? Boa pergunta. Muito boa. Eu acho que quem trabalha em cuidado paliativo tem que ter a sua morte, a sua finitude muito bem trabalhada. Senão não vai trabalhar em cuidados paliativos, né? Se você falar assim para mim, Vera, você tem medo de morrer? Tenho. Lógico, isso é um medo natural de todo ser humano, né? Porque nós estamos frente a um mistério, né? Mas eu já trabalhei a minha morte, né? E eu acho que quando nós trabalhamos primeiramente a morte em nós, a nossa finitude, ou seja, como eu gostaria de morrer, não deixando coisas pendentes, tendo esse assunto de uma maneira muito bem conversado, leve dentro de casa, daí sim eu vou conseguir sentar do lado do leito do meu paciente e poder ajudá-lo. Nós nos conhecemos num curso de repórter para pessoas com 60 ou mais anos de idade. O que levou você, por exemplo, para uma outra área? Seria justamente esse da blindagem, de fugir um pouco do cotidiano, ser umas férias assim, para desanuviar um pouco? Eu aproveitei, na verdade, olha, uma pergunta que ela vem muito a calhar no momento até atual que eu vi. O Repórter 60+, assim como o Laboratório de Humanidades que eu fiz no Unifesp, foi justamente numa interfase da minha vida onde eu estava me desligando de um trabalho que eu estava realizando há 14 anos e estava, assim, à espera de uma nova colocação, que me permitiu justamente tempo de fazer. Eu acho que as artes, eu acho que quando a gente amplia a nossa atuação para outros campos, isso nos enriquece como seres humanos e isso contribui para que sejamos profissionais, seja da área que for, melhor capacitados. Com relação ainda ao curso que você fez e nós fizemos no Profissão Repórter 60+, você foi uma das escolhidas para dar o seu depoimento de vida, porque até houve uma coincidência, entre aspas, de você ter encontrado uma senhora cuja irmã lembrou que a conhecia e que você tinha atendido a mãe delas. Isso, foi ótimo. Isso. Eu sou advogada e já fiz textos e já assisti palestras sobre o testamento vital. Sim. Então eu queria saber se você já presenciou num leito de morte, vamos dizer, de algum paciente, esse procedimento legal. O testamento vital são diretivas antecipadas de vontade, ou seja, eu não estando frente a nenhum diagnóstico, isso é importante, né? Você está sã, né? Eu estou sã. Eu falo, olha, se porventura
eu tiver alguma doença com um prognóstico fechado, eu não quero ser submetida a terapias fúteis, ou seja, terapias onde o resultado não vai beneficiá-lo, né? Eu mesmo já fiz meu testamento vital, eu tenho uma filha advogada, Maria Luísa, né? Existem agora até um padrão, né? Um texto padrão. Eu nunca vivenciei nenhum paciente meu que precisasse recorrer ao testamento vital. Tá? Mas porque isso é uma coisa mais moderna hoje em dia. Bem atual, mas tremendamente necessária, porque muito necessária. E eu acho que para a família também fica mais confortável para a família algumas decisões, tendo em vista que essa foi a vontade suprema do... Sim. E o interessante do testamento vital é que ele pode ser mudado. Então não é uma coisa, eu fiz aquele testamento, é intocável, eu não posso mudar, não. Se depois você mudou de ideia, vai lá e refaz. Mas eu nunca vivenciei essa necessidade de acionar o testamento vital para saber as vontades do paciente. Isso não vivenciei na minha prática clínica, não. Há muito tempo é uma palavra que define morte, né? Eu acho. Malu, aconteceu, voltando um pouquinho na minha história, eu conheci o professor Marco Túlio, né? E fui trabalhar no ambulatório de cuidados paliativos da Unifesp. Muito bem, eu comecei com cuidados paliativos, né? E daí, o que eu percebi? 99% dos nossos pacientes eram pacientes oncológicos. Então eu falei, não, eu quero conhecer um pouquinho mais o perfil desse paciente oncológico. E daí eu fui fazer o curso de psico-oncologia no SEDES, que me capacitou a conhecer mais essa personalidade do paciente oncológico. E daí eu fiz a especialização. Então eu comecei com cuidado paliativo, olha, veja, trajetória, psicologia, gerontologia, cuidados paliativos, psico-oncologia. E você teve algum caso dessa doença na família? Não. Aí é que é o legal. Foi algo, olha, para mim, cuidado paliativo é filosofia. Ele apaixona. Porque quando você começa a estudar a morte, você se abre para a vida. Então eu acho que cuidado paliativo é lindo. Tem um autor chamado Philippe Henriet que ele diz assim: como uma sociedade enterra seus mortos, é como uma sociedade cuida de seus vivos. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque nós estamos sendo muito mal cuidados. Qual o papel do João de Deus? Porque tem muita gente com câncer que foi curada. Eu tenho amigos que foram lá 20 anos atrás e foram curados. Qual é esse papel? Olha, eu acho que quando uma pessoa recebe um diagnóstico de câncer, ela entra num processo, eu diria assim, num desespero. Assim, o que falar para ela fazer, todas as possibilidades de cura que se abrem na frente delas, sejam legais ou não legais, ou de que ordem for, eu acho que a pessoa se agarra de tal maneira que ela tenta, né? Então ele foi uma dessas alternativas, né? Quanto aos milagres de cura, são mistérios para mim. Então, muito obrigado, Vera, Obrigada porque a vocês. você foi Alegria, extremamente tá? elucidativa e agora a gente tem condições de entender a importância do seu trabalho realmente. Eu, nas minhas aulas, eu nunca consegui falar, eu dou aula de educação para a morte, enfim, nunca as minhas aulas ficaram pesadas. Elas terminam com risadas, inclusive, porque a vida tem que ser leve.